Várzea Grande começa a aplicar a dose de reforço contra a Covid em profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos de idade. As imagens impressionantes dos estragos provocados por um caminhão desgovernado que atravessou um muro, invadiu uma casa em Cuiabá e foi parar dentro da piscina. E o desafio do Cuiabá nesta noite pelo Brasileirão. O time enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre. A partir de agora, no MT2. Olá, boa tarde, quase boa noite. A região norte de Mato Grosso continua num bom momento de novas contratações. Em Sinop, é realizado nesta semana um mutirão com a oferta de 500 vagas de emprego em várias áreas. Amanhã vai ser realizado o dia D da contratação. A Rita é do Rio Grande do Sul, chegou há uma semana em Sinop, soube do mutirão de empregos no Cine e veio confiante para conseguir uma vaga. Eu trabalho como diarista, cozinheira, saladeira, tenho vários, como limpeza também. Aí eu estou quero procurar em casa de família, né? E eu vim buscar a oportunidade, né? Ver se eu consigo um serviço bom para mim. Com experiência na área, o seu Feliciano está em busca de vaga para vigilante. Tenho 8 anos já trabalhando na área de vigilância. Acho que com a minha experiência, né, eles com certeza devem me contratar. Sou de Belém e logo que eu cheguei aqui em 2009, eu fui logo, por 2 dias já estava empregado. Sinop realmente tem dado oportunidade para muitos que vêm de outros estados para cá, né? As vagas são de vários segmentos, desde o primeiro emprego, sem exigência de formação, até nível superior. E os salários variam de R$ 1.100 a R$ 7.500. Temos muitas vagas, temos vaga de biólogo, nós temos vaga de vendedores. É uma oportunidade ímpar que a gente está necessitando, onde todas as pessoas estão buscando emprego, buscando vaga, nós estamos com sobra. A semana de contratação vai até sexta-feira. A Valmirene aproveitou essa quarta, também para concorrer à vaga de vigilante. Eu vim do Maranhão, estou aqui em Sinop há 2 meses, em busca do segundo emprego. Claro que aqui é uma cidade onde tem muitas oportunidades, né? Não trabalha quem não quer e quem não corre atrás, né? Então, eu vim aqui em busca disso, crescer também, né? Profissionalmente. E para se candidatar a essas 500 vagas de emprego, a pessoa deve procurar o Ganha-Tempo, que fica na Avenida das Acácias, número 280, no Jardim Botânico, em Sinop. Nesta semana, também estão sendo oferecidos aos candidatos treinamentos e ajuda para a confecção de currículos. O incêndio na terra indígena Umutina foi extinto depois de 19 dias. As informações com a Carol Lynch. Desde o início da semana, um trabalho de rescaldo e monitoramento estava sendo feito para evitar que as chamas se alastrassem na mata. Ontem choveu forte na região, o que ajudou a apagar os focos. A chuva veio no momento certo, né? Para eliminar qualquer risco de novos incêndios. Brigadistas indígenas, Defesa Civil, Força Nacional e Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio. O fogo na aldeia Umutina, em Barra do Bugres, destruiu quase 3.000 hectares de vegetação nativa. Um caminhão desgovernado invadiu uma casa ontem em Cuiabá. Apesar do susto, nenhuma pessoa da família ficou ferida. Nada passou de um susto, mas o prejuízo estimado pelos donos da casa foi de R$100 mil. O caminhão carregado com pelo menos 10 toneladas de aterro perdeu o controle nessa rua, no bairro Santa Rosa, na capital, invadiu a residência, atravessou o muro e só foi parar quando caiu na piscina. Nós escutamos um barulho estrondoso logo após o nosso almoço em família. E saímos correndo, a gente achou que a casa estava desabando. A retirada do veículo durou quase 5 horas. A principal suspeita é que o veículo teria perdido o freio, mas essa situação ainda será investigada. A Secretaria de Mobilidade Urbana aplicou uma multa de R$ 130 ao condutor do veículo por trafegar em horário não permitido no perímetro urbano.
nós não conseguimos contato com o dono do caminhão. O Ministério Público Estadual notificou a Prefeitura de Várzea Grande para suspender o processo de licitação para a contratação de empresa que deve instalar radares eletrônicos para o monitoramento da velocidade dos veículos na cidade. A gente vai falar agora ao vivo com o Sérgio Borges, que traz as informações. Qual que é o motivo desse pedido? Sérgio, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Luzimar, o Ministério Público afirma que identificou 15 inconsistências no processo licitatório para a definição da empresa que vai monitorar o trânsito aqui de Várzea Grande com equipamentos eletrônicos, como radares, por exemplo. Entre essas inconsistências, de acordo com o Ministério Público, estariam cláusulas do edital que acabariam por restringir a competitividade, ou seja, cláusulas que direcionariam esse processo licitatório para que apenas poucas empresas ou até mesmo uma empresa fosse a vencedora da licitação. O Ministério Público avalia que poderiam haver propostas mais vantajosas para o município. A esse respeito, vamos ouvir o que disse a promotora de justiça, Tayana Dionello. Verificou-se algumas inconsistências e algumas irregularidades que podem gerar confusão e danos ao patrimônio, uma vez efetuada essa contratação, se não corrigido esse edital de concorrência. Por isso é que o Ministério Público, a primeira Promotoria de Justiça Civil, expediu notificação recomendatória à Prefeitura Municipal para suspender por hora esse edital, fazer as devidas correções, visando resguardar todos os princípios da licitação, para que efetivamente o município de Várzea Grande contrate uma empresa que traga reais vantagens para esse objeto licitatório. A Secretaria de Comunicação Social do município de Várzea Grande confirmou que recebeu a notificação do Ministério Público, mas que agora vai estudar o que pode ser feito judicialmente a esse respeito. Disse ainda que o município obteve 2 decisões judiciais favoráveis quanto a este assunto recentemente. Luzimar. Muito obrigada pelas informações, Sérgio. A seguir, o mutirão para acelerar a vacinação contra a Covid em Barra do Bugres. E Várzea Grande começa a aplicar a dose de reforço em profissionais de saúde e pessoas acima de 60 anos de idade. A partir do dia 15 de outubro, o centro de triagem de Covid, que funciona na Arena Pantanal, vai fechar. O governo do estado informou que a decisão foi tomada após a diminuição de casos de contaminação, hospitalizações e mortes por Covid. Nas últimas semanas, os atendimentos já tinham sido reduzidos para segundas, quartas e sextas, das 7 da manhã às 7 da noite. Com a desativação do centro de triagem da Arena Pantanal, a testagem e o atendimento serão feitos pela rede de atenção básica dos municípios. Em Cuiabá, o coordenador técnico de ações básicas garante que as 84 unidades de saúde estão aptas a atender e fazer os testes de Covid. O paciente, quando ele chega numa unidade com sintoma respiratório, ele fica separado, para que possa ser atendido separadamente das outras demais doenças. Muito possivelmente, assim que fechar a Arena Pantanal, o Estado vai nos repassar os testes e, consequentemente, assim a gente vai poder atender a demanda da população cuiabana. Tendo em vista que com o avanço da vacinação, diminuiu muito o número de pessoas que têm evoluído para pior e diminuindo, assim, os pacientes que buscam essas testagens. Várzea Grande começou hoje a aplicar a dose de reforço contra a Covid em profissionais da saúde e pessoas acima de 60 anos. A vacinação para adolescentes está na faixa etária de 12 a 14 anos. 9.200 adolescentes de 12 a 14 anos, sem doenças pré-existentes, fizeram o cadastro para tomar a vacina contra a Covid em Várzea Grande. Hoje pela manhã, quase 200 compareceram ao ginásio Fiotão, no centro da cidade, para receber a primeira dose do imunizante. No município já são quase 6.600 menores vacinados com a primeira dose. Nesta quarta-feira também iniciou
a aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde e em pessoas a partir de 60 anos. Essa população que tomou a sua vacina, a sua segunda dose, há 180 dias ou mais, poderão comparecer nos postos de vacinação que receberão também a sua dose reforço, que é da Pfizer, que estamos a partir de hoje baixando para 60 anos. A vacinação desse público continua no Corujão até às 10 da noite no Parque Bernec, em sistema drive-thru. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Várzea Grande, hoje pelo menos 88% da população já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O município acredita que até o final deste mês, pelo menos 92% da população já estará com a primeira dose aplicada no braço. Aquelas pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose e que precisa ser vacinado, basta comparecer nos postos de vacinação com um documento que comprove a sua identidade e que o seu cartão do SUS seja da Várzea Grande. Ali ele será cadastrado e vacinado sem problema nenhum, em qualquer posto de vacinação. E agora a gente vai ver os dados da Secretaria de Saúde do Estado sobre a situação da pandemia em Mato Grosso. De ontem para hoje, 522 novos casos de Covid foram confirmados em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, o estado registrou mais de 539 mil casos da doença. Nas últimas 24 horas, 4 pessoas morreram de Covid. O total no estado chegou a 13.834 óbitos. Do total de contaminados com o vírus, mais de 522 mil pessoas se recuperaram. Agora a gente tem os dados da vacinação em Mato Grosso, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Aqui no estado, mais de 2.258.000 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. Isso representa 63,31% do total da população. Mais de 1.295.000 pessoas estão com o esquema de imunização completo, ou seja, tomaram a segunda dose ou a dose única. Isso representa 36,31% da população. Em Barra do Bugres, começou hoje e segue amanhã o mutirão para aplicar a segunda dose contra a Covid. A estrutura foi montada na praça central da cidade. O trabalho de vacinação começou cedo e teve fila. Quem compareceu a pé ou de carro recebeu a segunda dose. De acordo com a Secretaria de Saúde, devem ser aplicadas mais de 5.000 doses em 2 dias de mutirão. Barra do Bugres está entre os municípios que estão na faixa de fronteira com a Bolívia. A cobertura vacinal alcançou 89% com a primeira dose. E todas as pessoas com idade a partir de 18 anos e que tomaram a primeira dose no mês de julho vão completar a imunização. Hoje nós estamos realizando a segunda dose da etapa da campanha de vacinação por ser a região de fronteira e nós estamos convocando e convidando toda a nossa população de Barra do Bugres para vir até a praça e receber a sua segunda dose. Em Barra do Bugres, até agora, 46% do público apto a ser vacinado já tomaram a segunda dose contra a Covid. Esse mutirão em Barra do Bugres segue amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Pacientes reclamam que estão faltando alguns remédios nas unidades básicas de saúde de Cuiabá. O Poder Público confirma e diz que o problema é a demora na licitação para a compra dos medicamentos. Essa foi a última cartela de dipirona que sobrou na unidade de saúde. Só tem a versão em gotas agora. E não é só esse remédio que está em falta na rede pública de Cuiabá. A Elizabeth percorreu algumas unidades de saúde e não encontrou os medicamentos que precisa. Para o labirintite, para o meu estômago, para os ossos, porque o único remédio que eu estou conseguindo no postinho é o Purão, o restante eu não consigo. E o antidepressivo, então, eu peguei uma vez. Sem esses remédios pelo SUS, o jeito foi procurar a farmácia e os gastos dispararam. Estou devendo a farmácia, não posso tirar mais porque ainda estou devendo. Agora esse mês eu fico sem. De acordo com o secretário adjunto de gestão da Secretaria de Saúde de Cuiabá, a compra desses medicamentos que estão em falta nas unidades básicas de saúde esbarra na burocracia. É que o processo licitatório leva no mínimo 4 meses para ser concluído. A gente tem sofrido sim com essas demandas
demandas nas unidades básicas. Tem alguns medicamentos que faltam há alguns dias, algumas semanas, chegam a quantidade mais insuficiente, mas quero dizer que nós estamos trabalhando hoje num cenário de compras para a gente ter equalizado esse estoque no nosso centro de distribuição. Dentro aí de 15 dias, de 15 a 20 dias, nós teremos os medicamentos já disponíveis para as unidades. A seguir, o desafio do Cuiabá contra o Grêmio nesta noite pelo Brasileirão. E a celebração a São Benedito na capital. A festa em honra ao Santo Negro está diferente neste ano. A Polícia Federal realizou hoje uma operação de combate ao desmatamento ilegal em uma unidade de conservação no estado do Pará. Os policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão no Pará, em Mato Grosso e em Santa Catarina. Em Sinop, os agentes da Polícia Federal estiveram em 3 residências para apreender documentos, computadores e até um carro de luxo. Aqui no estado de Mato Grosso, ninguém foi preso. A Polícia Federal investiga uma suposta organização criminosa que teria atuado em desmatamento ilegal da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. Nos outros 2 estados onde a operação foi realizada, 4 pessoas foram presas. Você acompanha logo mais, às 8h30, ao vivo aqui na TV Centro-América, a partida entre Grêmio e Cuiabá, pela 24ª rodada do Brasileirão. O time mato-grossense tenta colocar fim na sequência sem vitórias no campeonato. A derrota para o América Mineiro no último final de semana estragou a festa do torcedor no retorno ao estádio e fez o Cuiabá reverter a sequência invicta em jejum de vitórias. Somada aos empates com Atlético Goianiense e Fluminense, agora são 3 jogos sem vencer. Dessa vez, o jogo será longe da Arena Pantanal. E fora de casa, o Cuiabá costuma se dar bem. A última derrota como visitante foi lá na 2ª rodada do Brasileirão para o Fluminense. E para manter essa boa campanha, o Cuiabá precisa superar o Grêmio, o que até hoje nunca aconteceu. Foram os gaúchos que ficaram com a vaga para a semifinal da Copa do Brasil no ano passado, depois de superar o Cuiabá. E neste Brasileirão, em plena Arena Pantanal, o Grêmio mais uma vez levou a melhor. Neste jogo, o Cuiabá tem apenas um desfalque confirmado. Paulão está suspenso e Alain Pereur vai ficar com a vaga. O momento é de tentar reencontrar a vitória e, de preferência, acabar com o histórico de favoritismo do adversário. Sabemos que não é fácil, a gente vem de um resultado ruim, o Grêmio também da mesma forma, os dois buscando a reabilitação. A gente está numa situação um pouco melhor naturalmente do que o Grêmio, então um jogo muito importante, a gente vai fazer de tudo para levar, pelo menos a gente pontuar aqui. Reforçando, hein? A transmissão do jogo entre Grêmio e Cuiabá é logo após a novela Império. Deputados aprovaram hoje uma nova lei que aumenta o limite de público permitido na Arena Pantanal. O Luiz Gonzaga Neto acompanhou as sessões na Assembleia Legislativa e ele traz as informações para a gente. Agora, para valer, essa lei só precisa da sanção do governador Mauro Mendes. No texto aprovado pelos deputados, a Arena Pantanal já vai poder receber 50% da capacidade máxima nesse mês de outubro. Esse número sobe para 75% em novembro e em janeiro de 2020 a Arena Pantanal já vai poder ficar lotada, receber 100% de público. Outra mudança, se antes era exigido o exame PCR negativo, feito até 48 horas antes da partida, agora esse exame poderá ser substituído pelo de antígeno, que é considerado mais barato e foi um pedido feito tanto pela diretoria do Cuiabá como pela torcida. O único voto contrário à aprovação do projeto de lei foi do deputado Lúdio Cabral, do PT. Nós estamos lidando com um vírus traiçoeiro e é melhor ter cautela, aguardar mais alguns meses para aí sim você realizar a liberação de público. Porque senão a mensagem que se passa à população é de que a pandemia acabou. E ainda não acabou a pandemia. Para que essa lei já entrasse em vigor para o próximo jogo do Cuiabá na segunda-feira, dia 11, seria necessária a aprovação em 2 votações. Então, o que fez a Assembleia realizou
2 sessões nesta quarta-feira. Para que pudesse votar por causa do jogo, vai ter o jogo com São Paulo, para tentar agilizar e dar a possibilidade de um público maior ir nesse jogo já do São Paulo. A Assembleia já fez a parte dela, agora é com o Executivo. Está aprovado a volta de 50% em outubro, 75% em novembro, 100% a partir do ano que vem. Pode ser com PCR, pode ser também por um mais simples, com antígeno. O teste do antígeno, 24 horas de antecedência. Foi isso que a diretoria do Cuiabá e a torcida nos pediu. A Assembleia cumpriu com o seu compromisso e está aprovada a matéria. O Cuiabá Esporte Clube publicou uma nota agradecendo a aprovação da lei e ressaltando que, com a alteração do tipo de teste de Covid, de PCR para antígeno, o custo para a população realizar o exame será menor para acesso dessas pessoas que não tenham sido completamente imunizadas. Para ter acesso aos jogos, é preciso apresentar o teste negativo de Covid ou comprovante da segunda dose da vacina ou a dose única. O clube reforça que o uso de máscara durante todo o jogo também é obrigatório. E também estava prevista para a sessão de hoje, na Assembleia Legislativa, a segunda votação do projeto de lei que dá à ferrovia que vai ligar Rondonópolis a Cuiabá e Lucas do Rio Verde o nome do ex-senador Vicente Vuolo, que foi um defensor do transporte ferroviário no estado. Mas o presidente da Comissão de Infraestrutura, o deputado Valmir Moreto, pediu vista. Assim, a votação ficou para a semana que vem. Essa votação está ocorrendo porque a empresa que ganhou a concessão para construir e operar a ferrovia deu a ela o nome de Olacir de Moraes, um dos maiores produtores de soja da história de Mato Grosso e que morreu em 2015. A grande festa católica de São Benedito, em Cuiabá, está de volta, num formato diferente por causa das adaptações necessárias às normas de biossegurança. No ano passado, a festa não pôde ser realizada por causa da pandemia. Todos os anos, os festejos reúnem milhares de pessoas numa programação de muita fé, devoção e caridade. No colo, a lembrança mais especial da vida. Esta imagem minha eu ganhei dos meus pais quando nasci, em 2 de dezembro de 1937. A imagem de São Benedito acompanha a devota que não poderia ter outro nome, Dona Benedita, ou Dona Sinhá, como é carinhosamente conhecida. 84 anos de dedicação ao santo que faz parte da história da família. História que ela lembra com orgulho. Depois que meu avô faleceu, eu que abri as igrejas. Ia na igreja, abria a igreja, arrumava o altar e eu que arrumava. Fazia tudo. E a fé da Dona Sinhá se repete em muitos outros corações aqui da Baixada Cuiabana que se reúnem para celebrar São Benedito. A festa em homenagem a ele ainda está diferente esse ano por causa da pandemia. Mas quem der uma passada nos próximos dias aqui em frente à capela, que vai completar 300 anos em 2022, vai perceber que os ensinamentos do santo estão mais fortes do que nunca. Com muito amor, com muita fé. É uma equipe que nós estamos aqui, que são a equipe de festeiros, unidos, numa força maior, né? Que é da união e de amor ao próximo. A celebração, que tradicionalmente ocorria em julho, dessa vez é realizada agora em outubro, perto do dia de Nossa Senhora do Rosário, que também dá nome à igreja, que se confunde com a história de Cuiabá. Os festejos começaram dia 5 e vão até o próximo domingo, dia 10, sempre seguindo as regras de biossegurança. A partir de amanhã, quinta-feira, nós teremos a primeira missa de madrugada, às 5 horas da manhã, e aí serviremos o chá com bolo e à noite teremos o jantar. O jantar será servido delivery, né? Porque não pode haver a presença, a participação do público. Seu Walter foi escolhido como o rei da festa deste ano. O cuiabano, ele participa normalmente durante o ano todo. Todas as terças-feiras tem uma missa de São Benedito aqui na capela de São Benedito e na igreja Nossa Senhora do Rosário, às 5 horas da manhã. Isso é semanalmente. E o cuiabano fica esperando essa festa. Com limitações, de um jeito adaptado, mas sem perder a esperança de dias melhores. É assim que São Benedito será festejado. Eu peço todos os dias para os filhos dele, filho de Deus, filho de São Benedito, os meus irmãos, eu peço muita saúde, muita paz e muita união.
E neste domingo é o dia da grande festa, com missa campal às 5 horas da manhã, seguido de tchaco-bolo no sistema de retirada. O almoço regional vai ser no sistema drive-thru a partir das 11 da manhã. À tarde, às 5 horas, vai ter a carreata pelas ruas de Cuiabá e finalizando com o jantar regional a partir de 6h30 da noite no sistema também de retirada. O MT2 termina aqui, lembrando para você que hoje o Jornal Nacional também começa mais cedo, às 5:45. E a gente se despede com imagens lá da Arena Grêmio, em Porto Alegre, onde hoje o Cuiabá enfrenta os donos da casa, o tricolor gaúcho. Imagens lá de Porto Alegre. Transmissão a partir de 8h25 desta noite, ao vivo aqui na TV Centro-América. Boa noite para você, boa sorte para o Cuiabá e até amanhã.